Mais uma vez aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, dando prosseguimento ao livro de Levítico, esse livro fantástico. Tem gente que deve me olhar e falar assim: meu Deus, a Mônica não está bem, como ela pode achar o livro de Levítico fantástico? Sim, o livro de Levítico ele se torna fantástico quando você olha para ele e lembra do que Jesus fez na cruz do Calvário. Como somos felizes por estarmos hoje na nova aliança. E hoje eu queria falar sobre um fato muito esquisito que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes e lá no capítulo 10 do livro de Levítico é contada a história da morte deles. Um fato minimamente estranho para nossa cabeça moderna e de Ocidente. A gente tem uma tendência a achar, nossa, mas Deus foi perverso, né? O Senhor não foi gentil com aqueles homens. Sabe o que é que acontece? A gente já viu que para se aproximar de Deus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles tinham que observar regras rígidas, muito especiais e muito rigorosas. Estar diante de Deus sem essa observação era perigoso. O que aconteceu com eles foi um erro fatal. Os filhos de Arão, eles resolveram apresentar um ritual dentro da tenda do encontro que não era um ritual apropriado para o estado em que eles se encontravam. Eles não é para eles não era permitido apresentar aquele incenso, aquela oferta para Deus do modo que foi feito. E eles foram e resolveram fazer aquilo. Eles se apresentaram como sacerdotes, pegaram os incensários dele e foram apresentar um fogo para Deus que não lhes havia sido ordenado. E o que aconteceu? Aquele fogo apresentado daquela forma, apresentado por aqueles homens sem a preparação adequada, ele se tornou num fogo estranho. O Senhor não reconheceu aquele sacrifício como sendo um sacrifício aprazível, mas sim um fogo estranho. E o que aconteceu? Eles foram consumidos. Ao apresentar aquele fogo não pedido por Deus, e o fogo de Deus foi de encontro à vida deles e os consumiu. A história é muito triste, se você continuar lendo, você vai ver, né, o luto de Arão e como é que ele se posicionou em relação àquilo, mas a gente tem que aprender com essa história. A lei era muito rigorosa e deveria ser observada com seriedade. Nadab e Abiú, que era o nome deles, eles ignoraram o protocolo divino. Até com boa intenção. A Bíblia não comenta, mas eu acredito que com boa intenção. Eles eram sacerdotes, eles queriam agradar a Deus. E eles foram lá e ignoraram esse protocolo divino e acabaram perdendo as suas vidas. Eles pagaram por esse impulso, por essa ousadia, vamos falar assim, com as próprias vidas, terem apresentado algo que não era para ter sido apresentado. E o que acontece é que houve uma justiça divina ali, e não uma perversidade. Se a gente for ler desavisadamente, com as nossas emoções, a gente vê até, meu Deus, que perversidade. Mas não. Houve ali, sim, a justiça de Deus se manifestando. Porque era impossível para o homem estar na presença dele se ele não estivesse ritualmente pronto. Porque sem santidade, a justiça de Deus e o juízo de Deus, eles iam se manifestar de imediato. Não era possível o contato de um Deus santo com um homem não tratado em seus pecados não era possível. O que acontecia é que eles iam ser consumidos. Não porque Deus fosse mal, mas é porque como se você colocasse uma pólvora junto de um fogo queimando. É muito próximo. É impossível que essa pólvora ela não pegue esse fogo ali e não seja consumida. Não tem como. O fogo santo de Deus consumia tudo que era impuro diante dele. E aí o que acontece é que essa negligência custou muito caro. Muito caro. Mas a gente tem que lembrar que houve uma virada de chave na história da humanidade. Jesus, como a gente já conversou, ele trouxe uma superior aliança e ele mudou tudo. Por sua morte, sua ressurreição, a nossa natureza foi regenerada e o pecado foi tratado de uma vez
por todas. A gente tem que lembrar, gente, que pelo sangue de Cristo, a gente pode agora sim nos apresentarmos lá no tabernáculo celestial, na sala do trono, com ousadia. Hoje, o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, está intercedendo por nós. O seu sangue imaculado, santo e puro nos cobre. E o livro de Hebreus nos convida a gente se apresentar lá nesse lugar onde está o trono da santidade, o nosso papai, com ousadia, com firmeza, com intrepidez, que a gente possa ir lá e se apresentar diante dele, querendo o amor dele, derramando o nosso coração. O juízo que caiu sobre Nadab e Abiú caiu completamente sobre Jesus Cristo. E hoje, lá na cruz, nós temos promessas superiores, podemos desfrutar de uma intimidade, não tem mais medo no nosso relacionamento. Hoje nós temos paz, hoje nós temos paz com Deus, coisa que naquela época ainda não existia. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, porque ele enviou o seu filho para morrer por nós. Porque hoje nós podemos, sim, a qualquer momento, conversarmos com ele. Basta chamarmos Pai. E no nome de Jesus, ele vai te ouvir. E o fogo santo dele vai te abençoar. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima.